Bom, então essa aqui é a interface do assado. Ele é um programa assim um tanto engessado de se trabalhar, mas assim, começando com a questão de abrir a matriz, aqui pelo próprio assado tem essa opção em matriz, nova matriz, e a gente seleciona os taxos, né, que aqui seriam correspondentes à tabela, né, utilizando o artigo do Morrone, que seriam as localidades. Então, vou botar aqui, são 3, 6, 7. E a quantidade de tacos que ele seleciona, que seriam as espécies em si, né? Então aqui são 9. Aditivo, só para botar o Ferris Mason. Bom, então aqui a gente tem o exemplo da matriz que precisa ser preenchida. Ele coloca como a primeira localidade, né, que seria a localidade raiz, ou no caso o basal, né, para se trabalhar, como tudo zero, seria a hipotética. E depois aqui só replicando 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, a B. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Opa. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Então aqui eu repliquei essa tabela que ele utiliza, né, para ver como é que ficaria a análise, né, que ele realiza. No caso aqui, depois que a gente cria essa planilha, a gente só precisa ir em Analyze. E aqui, dependendo da versão que se acaba de se abrir, você tem como selecionar a origem do arquivo, né? Seja no Nona, ou no caso aqui o caminho, né? Ou no caso no TNT. Como o meu já está selecionado, ele pede para resetar. E aqui eu seleciono o TNT para ele poder gerar análise, né? É basicamente a interface é feita pelo assado ou pelo Inclada, e o que a gente seleciona aqui efetivamente é o que vai rodar a análise. Bom, então uma vez a planilha criada, eu só preciso rodar o TNT em si. E aqui dentre as opções que ele coloca são várias seleções de configurações, né? Seja o número de repetições que ele vai realizar na análise, o número de árvores, né, que ele vai reter para fazer cada tipo de análise, ou seja, ele realiza uma análise e depois as análises, as árvores, né, que possuem sejam mais parcimoniosas, ele vai retendo, né, e ele eliminando as outras. Então ele faz um apanhado total dessas árvores, seleciona as melhores. Então quanto maior a capacidade de retenção, ele consegue tirar árvores melhores, né? E a mesmo a forma que realiza a análise são vários fundamentos, né, que ele acaba selecionando, por exemplo, o desmembramento dessas árvores e depois intercalando elas de forma aleatória até conseguir a melhor opção. Então só padrões, né, dentro da análise, mas aqui os itens de seleção acabam sendo esses. Eu vou deixar só os itens mais básicos, em até pequenos números aqui, menor número, só para mostrar como é que é a análise. Então uma vez que tem aqui as opções colocadas, só botar no run, e aí aqui só continuar também. Então ele gera a chave, e aí a chave não, né, o clado, e aí a gente consegue ver que, por exemplo, aqui no caso taxon 1 e taxon 2, que seriam algumas regiões, né, eles têm maior similaridade. Deixa eu botar aqui para exemplificar quais seriam os itens, né? Opa, cadê? Isso aqui? Pronto. Então o taxon 1 e o taxon 2 seriam as regiões seriam uma área endêmica, né? Assim como a 3, 4 e 6, né? Diferentemente da 5. E aqui, nesses itens onde seriam os caracteres, né, sinapomorphismos, é basicamente o que ele interpreta como as espécies, né, seriam as unidades que estão presentes. Então, basicamente o C estaria em quase todos, né, como pode ver aqui até aqui, como pode ver pela matriz. Então, basicamente seria isso, a utilização do programa e como ele roda, né, como ele apresenta os dados.
Em alguns casos, no caso aqui ele só gerou uma árvore, né, com 9 passos. É, os índices de retenção e de consistência, né, são todos altos, né, basicamente o máximo. E aqui ele só dá uma chave. No caso, quando tem mais de uma, ou seja, não tem muito claro, né, a gente tem a parte de realizar o consenso, o consenso estrito, né. Então aqui em árvores, consensos compromise e consensos, ele gera uma outra chave, um outro clado. Mas aí como só tem uma chave desde o início da análise, ele mostra basicamente a mesma coisa. Então tem alguns casos que ele consegue mostrar um tipo de politomia. Mas aqui como está uma matriz bem simples, ele é o que basicamente apresenta. Bom, acho que é isso.